Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso possa, através de Cristo, superabundar em nossas vidas, sempre e continuamente. Meus amados, aqui na lição de 1 Coríntios, que estamos estudando aqui essa semana, a lição Julgando as Coisas Mínimas, chegamos hoje, à quinta-feira, dando continuidade aqui ao que nós estudamos ontem na quarta, claro, né? Ontem nós vimos que Paulo fez um questionamento chamando a igreja à reflexão. Ele pergunta, né? Quem de vocês é tão ousado, né? Que tendo um negócio contra o outro, que tem algo negativo contra o outro, vai buscar o juízo, o tribunal dos homens e vai levar esse caso perante pessoas injustas e não perante os santos para tentar resolver isso. Paulo pergunta isso lá em 1 Coríntios 6, versículo 1, logo no primeiro, né? Primeiro versículo. E ele continua, né? A partir do versículo 2, dizendo que, olha, vocês devem saber que os santos hão de julgar até o mundo, né? Se vocês, que devem saber disso, que hão de julgar até o mundo, que o mundo vai ser julgado por vocês, vocês se acham indignos de julgar essas coisas mínimas e por isso vocês querem buscar a vara da justiça comum dos homens, do mundo? Não tem sentido, né? Então, se vocês vão julgar as coisas mais importantes, mais nobres e grandiosas do universo, que nem o maior desembargador da Terra vai conseguir julgar, por que vocês estão preocupados, com medo de julgar as coisas mínimas? Ou seja, aquilo que é fácil de julgar pela quantidade de provas que existe, tal, né? Paulo deixa bem claro isso. Ele chega até a dizer, ora, vocês vão de julgar até os anjos, que estão acima dos homens, imagina as coisas mínimas, né? Paulo chama a igreja a essa reflexão, né, para que a igreja, com santidade e com sabedoria em Cristo, possa julgar as coisas pertencentes a essa vida, né? E aí Paulo diz bem claro que se a igreja tivesse algum negócio em juízo pertencente a esta vida, né, põe na igreja, né, para que a igreja possa julgar. Olha, né, que maturidade espiritual tem o apóstolo Paulo, né, claro, inspirado pelo Espírito de Cristo ali, orientando a igreja. Portanto, dando continuidade a esse raciocínio, a essa mensagem exortativa à igreja lá de Corinto e também a nós hoje, vamos aqui para a nona pergunta. Qual era a intenção do apóstolo Paulo ao questionar por que não havia sábios lá na igreja de Corinto? A qual sabedoria Paulo quer se referir aqui no seu texto? 1 Coríntios 6, versículo 5, ele diz assim, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem ao menos um, ele fala aqui, nem mesmo um, né? Seria nem ao menos um, não tem nenhum sequer aí de sábio, que possa julgar entre os seus irmãos. Paulo faz uma pergunta, né? Primeiro ele começa com uma afirmação. Olha, o que eu vou falar agora é para envergonhar mesmo. Por que Paulo está fazendo isso? Paulo gosta de maltratar? Paulo está sendo prepotente? Paulo está sendo intransigente? Está sendo carrasco com seus irmãos a quem ele disse que amava? Não. Mas para que pessoas que estavam procedendo como eles estavam procedendo, vivendo em meio a pecados gravíssimos, era necessário que o espírito deles fossem quebrantados, fossem humilhados para que eles caíssem em si. Então, a proporção com que Paulo escreve, a dureza com que Paulo escreve, é justamente a dureza com que aquela igreja precisava para que ela pudesse fazer a reflexão necessária
sobre a sua real condição espiritual. E aí, nós podemos tirar daí um grande ensinamento, né, para a nossa igreja de hoje, para a nossa vida, hein, né, para cada um individualmente pegar esse ensinamento para si. Né? O quanto eu vivo hoje num espírito melindroso na igreja, que se alguém falar de algo que está incomodando, que eu estou incomodando, falando alguma coisa errada, qual é a minha reação? Minha primeira reação é de revidar, é de ficar triste, é de me trancar no meu quarto, é de não querer ir mais na igreja, é de se sentir humilhado, afrontado, vilipendiado, e aí já não sou mais, aquele ambiente já não é mais digno da minha presença e eu me afasto, ou eu tenho o Espírito de Cristo humilde, de, ao ser repreendido, admoestado ou exortado, né, de forma leve, de forma mediana ou de forma mais dura, grave, como Paulo fez aqui, eu abandonar tudo. Olha, eu acredito que se Paulo mandasse essa carta hoje para muitas das igrejas, o que tinha de crente abandonando, né, procurando uma igreja de um pastor mais light, um pastor, né, que passa a mão em tudo, um pastor que não está nem aí para a igreja, só quer arrecadar o dinheiro e, meu amor, meu filho, você está certo, você vai prosperar, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico, Deus vai... Né? As pessoas gostam muito disso, mas nós precisamos entender que nós somos pecadores e vivemos num mundo onde a nossa carne está sempre se inclinando para o mal. E a gente precisa de pessoas que nos amem, né? Para que nos aponte, nos oriente para andarmos no caminho certo, mas quando nós não escutamos o caminho certo e começa a desviar para o pecado e insiste e teima lá, é necessário que alguém de coragem se levante e diga onde está e chame o pecado pelo nome e de forma firme, porque senão não vai gerar reflexão suficiente para o espírito soberbo que só se sacode com uma pancada muito forte, é proporcional. Foi assim que Cristo fez com os fariseus, com os líderes religiosos, para despertar alguns, né? Para tentar sacudir, colocando todo mundo no vale da decisão ali, e os apóstolos aprenderam direitinho com Cristo. Infelizmente, a igreja de hoje, a maioria, não aprendeu nem com Cristo e nem com os apóstolos. Muitos deles ensinando crentes melindrosos, né? Que não suportam escutar uma palavra, né? Uma palavra mais forte, uma repreensão, um chamado à atenção, que a igreja de hoje já está querendo desistir de tudo, né? Muda de endereço, muda até de Cristo, né? Essa igreja é tão fraca que se Cristo ou Deus chamasse a atenção deles, né? Eles abandonariam. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem, né? Que não desiste quando por Deus é repreendido. Olha só, a própria palavra já diz isso, né? E aqui era o Senhor repreendendo através de Paulo. Então Paulo diz, olha, será que não tem um sábio sequer aí no meio de vocês? É uma vergonha para vocês. Como é que vocês permitem que irmãos vão para a vara comum, para o mundo, a justiça do mundo, ou pelo menos que sonde, que comente, que está pensando em ir, e vocês com medo de julgar a situação? O sujeito aí deitando com a mulher do pai, e vocês vão deixar que vá para que esse escândalo vá para a justiça comum, quando a igreja pode sentar e decidir isso? Esse é o questionamento de Paulo. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, quando lemos aqui o seguinte questionamento. O que pretendia o apóstolo Paulo ao fazer tal afirmação, que nós acabamos de comentar, né? Afirmação, se lá não havia nenhum justo que pudesse resolver aquele problema e estava querendo levar, né? Que pudesse julgar os irmãos ali na igreja, né? O que Paulo pretendia com essa afirmação, né? E o que significa ir a juízo perante infiéis? O versículo agora é o 6, que diz assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante fiéis. Na verdade, ele já está afirmando que isso estava acontecendo de fato.
Não era uma cogitação apenas, né? Como nós poderemos entender lendo somente até o versículo anterior. Mas aqui fica bem claro que isso já estava acontecendo. Paulo está dizendo, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão. Aqui está com U, né? Mas é contra. O texto quer dizer contra outro. Um irmão aciona outro irmão na justiça. Ele vai brigar contra esse irmão na justiça. E isto acontece perante os fiéis. É aqui onde mora justamente, né, o erro agravado. Qual era o primeiro erro que eles estavam cometendo? Era conviver com o pecado do nível de alguém que estava deitando com a mulher do pai, do seu próprio pai, e eles não tinham coragem de repreender, de chamar aquela pessoa, né, e mostrar o erro e afastar aquela pessoa, ou se afastar dela. E se aquela pessoa estivesse envolvida em alguma obra da igreja? Aí que era complicado mais ainda. Provavelmente não, mas e se estivesse? Né? Olha como era difícil a situação. Ninguém, né? Pelo menos Paulo não diz aqui que ninguém tomou iniciativa, não fizeram nada. E aí o que é que eles estavam pensando em fazer? Em tentar resolver isso, quem sabe o pai ir para a justiça para tomar a mulher de volta, ou o filho ir para a justiça diante do juiz para dizer que estava apaixonado por ela, que já havia sido... Já imaginou um detalhamento isso diante de um juízo, de um juiz que era público, né? Era diante... O julgamento antigamente era um juiz sentado numa cadeira e o outro contando toda a história com centenas de testemunhas quando tinha um julgamento. Já pensou a escrachação pública de alguém chegar lá? Quem é você? Eu sou tal. Mora onde? Tal. E eu frequento aquela igreja, a igreja dos crentes, de Jesus, os cristãos, né? E já imaginou isso sendo colocado diante de toda a sociedade, levando isso... Veja só a preocupação de Paulo. E parece que a igreja local não estava se dando conta disso. Não tinha noção da gravidade, ou seja, não tinham... É como se a igreja ela tivesse perdido a noção do que é um testemunho público. Né? Do que é o testemunho público. Agora, o testemunho correto é que o público soubesse assim, ó, como é que os gentios que estavam observando a igreja, que segundo Jesus era a luz do mundo, que era espetáculo, Paulo disse que seria espetáculo ao mundo, ele vai dizer, né? Já disse aqui a carta de Coríntios, que nós fomos feitos como espetáculos ao mundo. E aí agora, a igreja que quer ser espetáculo ao mundo, ela encontra alguém nesse erro gravíssimo que nem os mundanos poderiam dar nome, descrever, conceituar aquele nível de maldade, de pecado que estava acontecendo lá. E aí, o que é que a igreja tem que fazer? Pegar esse sujeito, né? Dizer assim, você não faz parte mais da nossa comunidade, enquanto você não resolver isso aí, se arrependa, se humilhe, e aí volte para a igreja, que com o tempo a gente vai aceitando você, se a gente vê os frutos do Espírito em você, começando a nascer como nova criatura, a gente lhe aceita novamente. Mas assim você não é nosso irmão, não. Vá para o seu canto, nós vamos para o nosso, vá para o seu. Porque nós não podemos conviver assim. É o que Paulo diz. Nem chame ele para almoçar na sua casa. Nem vá na casa dele almoçar com ele. Paulo deixa muito claro sobre isso. Então, se a igreja fizesse isso, o mundo ia entender, olha, aquele pessoal ali é muito sério. Aquele pessoal ali é um pessoal muito correto. Se tem alguém lá fazendo coisa errada, eles não querem no meio deles, não. Então, se eles estão expulsando do meio dele quem está fazendo, quem está roubando, quem é avarento, quem está sendo violento, fazendo maldades, significa dizer que aqueles que permanecem lá são os bons. Então, isso é um testemunho para o mundo. Viver uma vida, né? Viver uma vida escandalosa, né? Que a vizinhança sabe que você é um escândalo, que, né? É um povo que vive com gritarias, é um povo que vive com violência, é um povo que vive, né, desregrado, que não é exemplo.
É muito feio. A igreja de Cristo, ela não pode viver dessa forma. Não pode ser mau exemplo para os vizinhos, né? Porque perdeu a referência se ela faz isso. Então, por isso que Paulo diz aqui, olha, perante os infiéis. Paulo está aqui querendo falar mal ou diminuindo os gentios, os mundanos? Não, Paulo está querendo conscientizar, dizer assim, ei, nós fomos colocados aqui para ser luz para os infiéis que vivem na infidelidade, com o objetivo de trazê-los para a fidelidade. Se a gente se tornar infiéis como ele, não tem como trazê-los para a fidelidade, não é? Então, Paulo, quando fala os infiéis, Paulo não está aqui dizendo nós somos superiores e os infiéis do mundo são inferiores. E Paulo aqui está querendo aqui, né, criar aqui um apartheid, né, entre os crentes e os imundos, incrédulos, mundanos. Não é essa a linguagem de Paulo. Cristo veio ao mundo salvar e buscar o que se havia perdido. Toda a igreja, todo servo de Cristo também veio a este mundo para buscar e salvar o que se está perdido. Não é dar mau exemplo para o perdido continuar perdido. Essa é a grande mensagem e o objetivo do apóstolo Paulo.